E pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, continue se cuidando, se prevenindo, logo logo tudo isso vai passar e a gente vai poder estar juntos, ok? Na nossa aula de hoje nós vamos começar no capítulo 4, nas páginas 86 e 87, nós vamos falar um pouquinho sobre o renascimento e o humanismo. Acompanhe aí comigo, por favor. A página 86 retrata a capa de um livro onde aparecem dois personagens bem conhecidos, o Cebolinha e a Mônica, criados por Maurício de Souza, um artista brasileiro conhecido no mundo inteiro. Porém, a capa do livro apresentado traz uma história que foi inspirada na obra de Romeu e Julieta, escrita há séculos. Você sabe quem foi seu autor? Por que será que uma obra tão antiga como Romeu e Julieta continua a nos encantar ainda hoje? Então, Romeu e Julieta, de William Shakespeare, 1564, é uma das mais conhecidas histórias de amor do Ocidente. A trama passa na cidade italiana de Verona, durante o final da Idade Média, e conta o amor proibido do mais famoso par de enamorados da história da literatura. Vamos rever um pouquinho desta história? Romeu e Julieta. A história se passa em Verona, uma cidade italiana. Logo em seu início, descobrimos que existe uma antiga inimizade entre duas importantes famílias da cidade, os Montecchios e os Capuletos. A desordem e as brigas entre as famílias é tamanha que o próprio príncipe de Verona resolve intervir e promete punir severamente episódios futuros, inclusive com pena de morte. Os Capuletos dão um baile. O velho Capuleto quer convencer sua filha, Julieta, a casar-se com o pretendente, o Conde Paris. A mãe e a dama seca de Julieta também insistem, mas a moça não parece muito satisfeita com o arranjo. Enquanto isso, o jovem Romeu, herdeiro da família Montecchio, tem seus próprios problemas. O rapaz reclama com seu primo Benvolio de uma depressão causada pelo amor. Segundo os conselhos de Benvolio e do seu melhor amigo, Mercúrio, ele decide ir ao baile dos Capuletos para encontrar sua amada, Rosalinda. Mas como um Montecchio iria ao baile dos Capuletos? A resposta é simples, tratava-se de um baile de máscara, onde Romeu poderia entrar sem ser reconhecido. No baile, ao invés de encontrar Rosalinda, Romeu encontra Julieta, por quem se encanta. Ambos de máscaras, eles só descobrem que eram de famílias inimigas depois do baile, quando já estavam loucamente apaixonados um pelo outro. Esperançoso, Romeu se esconde sob o balcão de Julieta, ouvindo ela lamentando-se sobre seu amor impossível. Ele descobre que seu amor é correspondido e, como um bom apaixonado, revela-se a Julieta e faz 1000 juras de amor. Eles decidem que, mesmo que sejam Montecchios e Capuleto, vão casar-se. Dito e feito. No dia seguinte, o Freire Lourenço casa os dois em segredo, com a esperança que o amor dos jovens possa colocar um fim no ódio entre as famílias. O grande problema aqui é que, conforme dito, o casamento foi em segredo. Teobaldo, primo de Julieta, provoca Romeu na rua e desafia ele para um duelo. Mas Romeu considera ele como um parente. Mercúrio, contudo, compra a briga do amigo e acaba morto pela espada de Teobaldo. Romeu fica furioso e mata o primo de Julieta. E o príncipe de Verona, cumprindo sua ameaça, exila Romeu da cidade. A partir desse momento, fica claro que o amor de Romeu e Julieta está fadado à tragédia, em meio ao derramamento de sangue das duas famílias. O pai de Julieta acredita que ela está triste pela morte do primo e decide casá-la imediatamente com o Conde Paris. Por mais que a moça proteste, a decisão está tomada. Aquela noite, porém, Romeu entra escondido no quarto de Julieta e os dois consumam o casamento secreto.
Diante da tragédia que está por vir, o Freire Lourenço resolve intervir mais uma vez, dando a Julieta uma porção que faz com que ela durma, parecendo morta. O plano é simples, a família de Julieta iria acreditar que ela morreu, sendo colocada na cripta dos Capuletos. Uma mensagem avisaria Romeu que chegaria a tempo do despertar da amada, e os dois fugiriam juntos. Contudo, a mensagem nunca chega a Romeu, que vai até a cripta e depara-se com sua esposa desfalecida. Desesperado, Romeu bebe um veneno mortal para unir-se ao seu amor. Quando Julieta acorda, descobre Romeu morto e suicida-se com seu punhal. Apesar da morte dos amantes, a história traz uma lição. Ao final, diante da tragédia dos jovens, as famílias Capuleto e Montecchio reconciliam-se para honrar o sofrimento dos filhos. Então, como você observou, a capa do livro e a história contada houveram mudanças, transformações, pois ao longo do tempo a peça de Shakespeare ganhou inúmeras adaptações para a TV, o cinema e a história em quadrinhos. Nessa recriação de Maurício de Souza e sua equipe para os quadrinhos, Romeu e Julieta são representados respectivamente por Cebolinha e Mônica, como você viu. A equipe de Maurício de Souza é formada por roteiristas e desenhistas especialistas em arte final, letreiramento e colorização. Numa linguagem bem humorada e acessível, a história apresentada para as crianças e leitores de todas as idades foi feita uma adaptação da peça de Shakespeare. O roteiro oferece uma solução para o final trágico da história original, de modo que Mônica e Cebolinha não sofram a mesma trama vivida por Romeu e Julieta em seus últimos momentos. A página 87 tem uma reflexão sobre a ideia da modernidade, onde diz que o Renascimento italiano é tido como um momento decisivo para o desenvolvimento da modernidade. Nesse modo de ver a história, os artistas e cientistas do Renascimento fecharam a cortina do tempo medieval para abrir uma outra, a de um tempo novo, a modernidade. O historiador inglês Jack Godoy discorda. Para ele, essa versão de que somente o Renascimento italiano impulsionou a modernidade é fruto de um olhar europeu sobre a Renascença, e conclui que a modernidade é fruto de um longo processo de trocas culturais de diferentes povos e tradições. O Renascimento italiano não é o único. Existiram outros, a exemplos do bizantino, do islamismo, do hindu, do judeu e do chinês. A página 87 tem uma reflexão sobre a ideia da modernidade, onde diz que o Renascimento italiano é tido como um momento decisivo para o desenvolvimento da modernidade. Nesse modo de ver a história, os artistas e cientistas do Renascimento fecharam a cortina do tempo medieval para abrir uma outra, a de um tempo novo, a modernidade. O historiador inglês Jack Godoy discorda. Para ele, essa versão de que somente o Renascimento italiano impulsionou a modernidade é fruto de um olhar europeu sobre a Renascença, e conclui que a modernidade é fruto de um longo processo de trocas culturais de diferentes povos e tradições. O Renascimento italiano não é o único. Existiram outros, a exemplos do bizantino, do islamismo, do hindu, do judeu e do chinês. Ao lermos a página 88, podemos concluir que o Renascimento pode ser entendido como um movimento cultural de amplas repercussões no tempo e no espaço, e que floresceu na Europa entre os séculos XIV e XVI. Decisivo também na conformação do mundo moderno, ele foi estimulado por uma série de mudanças socioculturais e políticas, onde a burguesia ascendia socialmente e trazia consigo novos valores e novas atitudes. O cálculo indispensável ao sucesso das atividades burguesas tornou-se fundamental. Comerciantes e banqueiros eram, antes de tudo, calculadores do tempo, do espaço e dos riscos. Para concluir, vamos ler o texto da página 89, Conceito e Preconceito, e responder as questões. Então vamos lá.
Letra A. Segundo o texto, a quem se deve a ideia de que a Idade Média foi a Idade das Trevas? E o que explica isso? Resposta. Essa ideia deve-se aos renascentistas que percebiam a época vivida por eles como sendo da ruptura com a época anterior. Letra B. Qual foi a origem do nome Renascimento? Os homens que viveram entre os séculos XIV e XVI acreditavam que o desconsiderar a arte e o conhecimento produzidos da Idade Média e revalorizar as obras grego-romanas da Antiguidade Clássica estavam fazendo renascer a cultura, daí o nome de Renascimento. Letra C. Como o Renascimento é visto pelos historiadores atuais? De um lado, é visto como ruptura, de outro, como continuidade da arte e da cultura produzidas pela Idade Média. Letra D. Vimos que a expressão Idade das Trevas, usada pelos renascentistas para se referir à Idade Média, é um indício de forte preconceito em relação às pessoas que viveram na época anterior a deles. Pesquise expressões preconceituosas usadas hoje no dia a dia e comente-as. Como esta letra D é uma resposta pessoal, vou deixar aqui algumas dicas, pois são muitos os exemplos. Por exemplo, só podia ser mulher, usada quando alguém comete alguma imperícia no trânsito, e baianada, usada no Sudeste para significar algum erro. O uso de expressões iguais a estas e outras é um indício de forte preconceito, e a escola é um espaço privilegiado para se trabalhar todo tipo de preconceito, seja ele de raça, gênero, origem ou classe social. E então, pessoal, ficamos por aqui e até a próxima. Um abraço.